Olá, jornalistas! Sejam bem-vindos ao Qual a Pauta Podcast, um projeto que surgiu inicialmente para compor a disciplina de projeto de conclusão de curso da faculdade onde eu estudo. Eu sou Glauberson Silva e conto com a sua audiência nessa jornada para ouvir a troca de experiência que outros jornalistas possuem em cobrir pautas investigativas. Eu sei que, assim como foi comigo, você também tem interesse nesse assunto. Então, qual é a pauta? Nesse episódio introdutório, a gente vai conversar um pouco sobre a área do jornalismo que se refere à cobertura investigativa. Como o jornalista atua nessa área, como é e como está sendo o mercado, e ao final do episódio a gente ainda vai comentar sobre um filme que eu assisti e que eu vou recomendar porque ele casa perfeitamente com o tema. O filme se chama O Abutre, de 2014, mas calma, que já já a gente conversa sobre ele. Em algum momento durante a sua graduação, você já chegou a ouvir alguém dizer que toda matéria jornalística, por natureza, é investigativa? Isso é a mais pura verdade, porque não somente ter a pauta na mão e fazer o seu trabalho ali meio superficial. É necessário ter um trabalho de averiguação profundo a fim de fazer uma espécie de filtragem do que deve ou não ir para o produto final. Assim também o profissional se livra das informações falsas que, vez por outra, podem aparecer pelo caminho. Não é jornalista. Mas, além disso, ainda existe uma área do jornalismo que trabalha bem mais a questão da apuração e investigação. No jornalismo investigativo, o jornalista é responsável por mostrar uma verdade que se esconde através de falcatruas, principalmente quando se trata de casos criminais e políticos, como, por exemplo, a Lava Jato. Agora, qual a origem do jornalismo investigativo? A resposta para essa pergunta pode ser bastante complexa. Existem jornalistas que dizem que a prática investigativa a fundo, transformá-las em matéria, surgiu nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, como também pode ter surgido no final do século XX. Uma coisa é certa, o pioneiro a introduzir pautas com matérias investigativas no Brasil foi o Correio da Manhã, em novembro de 1923. O jornal nasceu no Rio de Janeiro e foi criado por Edmundo Bittencourt, e tinha um caráter independente e liberal em uma época em que a imprensa era bastante parcial. Hoje o veículo é considerado um dos mais importantes do século. Um jornalista investigativo tem uma rotina diferente dos restantes dos jornalistas que trabalham na redação. Geralmente, fazem a maioria do trabalho completamente sozinhos. Isso porque fica mais fácil de se organizar e não deixar com que nenhum detalhe fique de fora da investigação final. Também existem casos em que o profissional se muda da cidade ou estado em que mora para ir até outra região para fazer a investigação mais profunda, de forma que as pessoas saibam ou não que ele está investigando certo caso. Roberto Cabrini, por exemplo, narra no seu livro No Rastro da Notícia, de 2019, algumas das investigações que ele precisou deixar sua família e se mudar por meses para outros lugares do Brasil e até do mundo para se dedicar por completo nos casos em que estava cobrindo. Eu posso citar alguns deles, como quando ele viajou para o interior de Alagoas, investigando uma série de denúncias de jovens coroinhas por padres católicos, como pode ser lido no capítulo 3, O Segredo da Sacristia. E também quando ele se mudou para Londres, após ele ser o único jornalista dos anos 90 que conseguiu o paradeiro de PC Farias, tesoureiro do até então presidente Fernando Collor de Mello, que estava sendo procurado pela Polícia Federal e policiais do mundo inteiro. Episódio narrado em seu livro No Rastro da Notícia, que foi lançado pela editora Planeta. Podemos citar também Caco Barcelos e Tim Lopes, como outros grandes nomes do jornalismo investigativo brasileiro. Caco atua até hoje na área e já soma mais de 40 anos de profissão. Seu trabalho de maior notoriedade é a publicação do livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, de 1992. O livro parte da cobertura de Caco ao caso de assassinato de 3 jovens de classe média de São Paulo: Francisco Nogueira Noronha, na época com 17 anos, José Augusto Diniz Junqueira, 19 anos, e Carlos Ignácio Rodrigues Medeiros, 22 anos, mortos por uma ação de uma unidade de ronda ostensiva Tobias Aguiar, Rota, uma unidade especializada da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que passou a ser conhecido como Rota 66. Daí em diante, o livro vai relatando outros casos em que essa ação policial dizimou vítimas entre os anos de 1970 a 1990.
O livro obteve bastante notoriedade e ganhou o prêmio Jabuti em 1993 e até hoje, mais de 30 anos após sua publicação, ainda é um dos mais vendidos no segmento jornalístico nas livrarias do Brasil, tanto que até rendeu uma minissérie original Globoplay lançada em 2023. Tim Lopes foi e ainda é outro grande nome importante para o jornalismo investigativo. Conhecido por usar disfarces para realizar suas reportagens, trabalhou na TV Globo de 1996 até 2002 e ganhou muitos prêmios importantes, entre eles o Prêmio ESO, por uma reportagem sobre o tráfico de drogas. No ano do seu assassinato, Tim Lopes já tinha mais de 30 anos de carreira. Seu legado permanece vivo até os dias de hoje. A prova disso é o programa Tim Lopes, uma criação da Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, a Abrange. Segundo eles, o programa é, abre aspas, uma resposta da Abrange à violência contra jornalistas, em especial no interior do país. Fecha aspas. É importante lembrar que nada pode ser ignorado. Toda fonte necessita ser ouvida e estudada com cautela e atenção. Documentos precisam ser lidos com cuidado, sejam eles quaisquer formas que sejam. Laje, 2004, salienta que, abre aspas, toda reportagem pressupõe investigação e interpretação, fecha aspas. Sobre o jornalismo investigativo, o pesquisador o define especialmente como, abre aspas, forma extrema de reportagem, fecha aspas, em que o profissional, abre aspas, dedicar tempo e esforço ao levantamento de um tema, fecha aspas. Para se aprofundar mais nesse assunto, eu conversei com o premiado jornalista Julião Júnior, apresentador do Jornal Jangadeiro na TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, e que em mais de 15 anos de carreira conquistou diversos prêmios e, é claro, o amor e o carinho dos cearenses pelo seu trabalho na televisão. Olá, tudo bem? Eu sou Julião Júnior, jornalista, apresentador do Jornal Jangadeiro, lá da TV Jangadeiro. Também faço outros trabalhos de comunicação, sou professor, ministro cursos de oratória, de dinâmica em frente às câmeras, também assessoro clientes com a imprensa, então trabalho em vários setores da comunicação. Isso para mim é uma alegria muito grande e a alegria muito grande também, um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês, viu? Tomara que tudo que eu falar aqui seja de engrandecimento, seja de crescimento para toda a turma, viu? Um abraço e muito obrigado pelo convite. Como você ingressou no jornalismo e como surgiu a vontade de fazer o jornalismo? O jornalismo surgiu em minha vida após a minha primeira graduação. Nem todo mundo sabe, né? Eu sou formado, minha primeira graduação foi em Direito. Então eu cursei Direito, comecei a estagiar e com o estágio eu percebi que aquela profissão não seria a que me encantaria, a que me traria um brilho no olho no meu dia a dia profissional. Isso eu percebi no estágio, mas eu optei por finalizar meu curso. Afinal, já estava com alguns anos na faculdade, então a formação em Direito eu julguei naquela época que seria muito importante para o resto da minha carreira profissional, mesmo que eu traçasse um outro caminho. Então, eu optei por finalizar, me formei em Direito, comecei a estudar para concurso, mas enquanto eu estudava para concurso, eu começava a verificar outros setores da minha vida que eu gostava, coisas que eu gostava de fazer. E naquela época eu participava de um grupo de jovens, eu estava à frente da coordenação de um grupo de jovens, cantava no Ministério de Música, fazia shows pelo interior. Então a comunicação era muito viva na minha vida. Então eu comecei a notar, poxa, eu gosto de me comunicar com o outro, né? Me comunico com jovens, eu gosto dessa área. Então eu comecei a pesquisar o que seria interessante para mim de forma profissional. E nessa minha busca eu encontrei no jornalismo algo que parecia com aquilo que eu fazia nas minhas horas vagas, digamos assim. Algo que eu poderia ter como profissão e que me daria um brilho no olho, sabe? Eu gostava da minha voz, né? Eu já cantava. Então eu decidi entrar no jornalismo. A princípio eu pensava, poxa, ou eu vou trabalhar com rádio
ou eu vou trabalhar com internet, que era algo que estava começando, né? Era bem nos primórdios ali da expansão da internet. Então eu pensei, eu acho que eu vou entrar no jornalismo, tentar enveredar por uma dessas duas áreas, na internet, rádio, então as duas áreas, por que não, né? E foi assim que começou essa ideia de ser jornalista. Foi assim que tudo começou na minha vida. Eu entrei como graduado na Unifor, tinha me formado em Direito já na Unifor, entrei como graduado em jornalismo, e aí foi como tudo começou nessa nova trajetória profissional que eu decidi enveredar. Interessante. Atualmente, você trabalha em um telejornal que noticia diversos acontecimentos do dia do cearense, de casos de solidariedade até crimes. Como você lida com esses casos e tenta ser o mais profissional possível para não transparecer ao telespectador? Olha, não transparecer emoções realmente é algo muito difícil, né? Porque nós somos seres humanos, somos pessoas que vivemos, pensamos, estudamos, temos uma opinião própria a respeito dos assuntos, dos temas, não é verdade? Então, isso é muito difícil. É difícil e não é, por quê? No jornalismo, a gente tem que manter a imparcialidade. Como é que a gente mantém a imparcialidade? Dando voz a todos os atores daquele tema, digamos assim, né? A todos os setores. Então, se existe um problema de um serviço público, a gente vai mostrar a opinião da população, dizendo que não está gostando por conta disso, disso e disso, e vai atrás do setor público responsável por aquela demanda, né? Dá a voz ao poder público também. Então, dessa forma, a gente mantém a imparcialidade. Mas existem alguns assuntos em que o jornalista acaba se posicionando também, principalmente no meu caso, que eu sou um apresentador, que eu estou ali ancorando aquele telejornal. Então, acaba tendo um espaço de comentários também. Então, a gente mostra aquela reportagem, a gente fala sobre aquela situação, mas eu, como apresentador, eu tenho espaço de opinião. Então, nesse momento, em algumas temáticas, eu acabo colocando a minha opinião. Mas isso é muito claro de que é opinião do jornalista, é opinião do apresentador. A gente nunca vai substituir uma opinião por deixar de dar a voz a quem precisa ter voz naquela matéria, naquela reportagem, por uma opinião do apresentador. Nunca. A opinião do apresentador ali nada mais é do que um complemento. Um complemento que o apresentador quer dar. Nunca vai ser a verdade, nunca vai ser o fato. Entende? A opinião sempre vai ser um complemento. Porque no trabalho do jornalismo a gente sempre tenta fazer isso. Ser imparcial, dar voz a quem precisa ter voz naquele momento. Alguma reportagem feita por você que levou tempo e um trabalho a fundo te marcou? Eu fiz um trabalho que me marcou bastante, que foi o Ceará pelos cearenses. Esse projeto foi na época da eleição para governador, em que o Camilo Santana foi eleito pela primeira vez. Foi naquele ano, né? Então era um projeto que ia mostrar as necessidades do estado do Ceará pela voz dos cearenses, né? A gente ia dar espaço aos cearenses para dizerem o que eles precisavam para o estado naqueles próximos 4 anos. E esse projeto surgiu como uma série de reportagens especiais. Teriam 23 reportagens e eu rodaria o estado fazendo essas reportagens, né, com algumas temáticas como educação, saúde, agricultura. Então eu saí aqui, fizemos todo o planejamento para realizarmos 23 reportagens. E aí pegamos a estrada, começamos a fazer isso, mas no meio do caminho eu percebi que eu tinha muita coisa para mostrar, eu tinha muito material. E as 23 reportagens assim individuais não seriam suficientes para mostrar tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Então, em uma das vindas a Fortaleza, a gente passava 15 dias fora e voltava e passava 3 dias em Fortaleza para poder viajar de novo. E nesse meu primeiro regresso, eu sentei com a direção e disse, olha, a gente tem um material muito bom e a gente pode transformar tudo isso num documentário. A direção topou, né? Embarcou nessa minha ideia e a gente criou o documentário Ceará pelos cearenses.
teve 4 episódios e foi premiado nacionalmente. Então foi um trabalho muito, muito interessante, muito gostoso de fazer. Eu trago personagens aqui no meu coração até hoje. Gente que eu converso, personagens que eu converso pelo WhatsApp, pelas redes sociais até hoje. Foi um trabalho muito bonito. Um dos episódios, inclusive, está no YouTube. Quem quiser procurar, coloca O Ceará pelos cearenses. Então, me marcou muito, assim como muitos outros trabalhos que ganharam premiações nacionais também, mas trabalhos que foram importantes para mim, pessoalmente. Então, a vida do jornalista é assim, marcada por muitas emoções, marcada por reportagens que são inesquecíveis, pessoas que passam pelas nossas vidas que são inesquecíveis por contar um pouquinho da história delas para a gente e nos permitir amplificar essa mensagem para todo mundo. Que interessante. Agora, quais os principais desafios que você enfrenta ao escolher fazer reportagens na periferia? A reportagem é um desafio em qualquer lugar que ela seja feita, seja na periferia, na área nobre, na capital, no interior, no litoral, na serra. Sempre a gente vai passar por desafios, sempre a gente precisa ter cuidado, com segurança, precisa ter cuidado, né? Ter um olhar atento ao que está ao nosso redor, não apenas no quesito segurança, entende? Mas a gente precisa ter um olhar atento para o que pode ser notícia e está ali do nosso lado e muitas vezes a gente pode não perceber. Já teve casos, por exemplo, de eu ir a um local fazer uma reportagem, mas o meu olhar sobre o que acontecia naquele momento fez com que eu mudasse a reportagem, eu fosse fazer sob uma outra ótica, mostrando um outro problema que era mais interessante do que aquele que originalmente eu tinha ido fazer reportagem. Entende? Então, o desafio do olhar é muito importante para um jornalista, né? Esse olhar tem que estar muito afiado, os ouvidos precisam estar muito afiados para o que escuta. A palavra de uma pessoa, né? O que uma pessoa ali, o entrevistado está falando, ele pode dar um gancho para algo muito mais interessante do que o que você imaginava. Então, acho que esse é um grande desafio do repórter. Ter olhos atentos, ouvidos atentos, aquele lance do faro jornalístico, né? Você precisa estar sempre muito atento para conseguir o melhor material para sua reportagem. Em qualquer tipo de pauta, o jornalista precisa conquistar a fonte para que ela aceite ser entrevistada. A gente sabe que existe mais casos e casos, mas o jornalismo que denuncia crimes, a questão de conseguir fontes é bem mais profunda porque requer segurança e outras questões do tipo. Como você lida com isso? Quando a reportagem envolve crimes, realmente ela acaba sendo mais delicada, né? Você tem que ter uma sensibilidade maior, você tem que entender aquele entrevistado, tem que entender aquela fonte. Às vezes é uma vítima que está muito sensibilizada. Então a gente precisa ter muito zelo, sabe? Tem que ser um ter um coração muito sensível, tem que ter muito zelo com aquilo, né? Quando alguém quer denunciar, mas tem medo, por exemplo, a gente oferece alternativas como a voz distorcida, não aparecer o rosto, a pessoa aparecer de costas, então com a imagem borrada. Então são várias questões que a gente precisa lidar, principalmente em casos sensíveis, como o de crimes, né? E também existe legislação quanto a isso. Por exemplo, a gente não pode mostrar imagens de menores de idade que sejam vítimas ou que estejam envolvidos com algum delito. Tem todos esses desafios, tem todas essas características legais e tem todas as características de humanidade também. Você precisa ser um repórter sensível para entender toda a situação e lidar da melhor maneira possível com ela. Agora, eu quero saber se você já passou por algum caso inusitado que envolve pressões externas. Algo como ameaças que tendem a intimidar o jornalista enquanto prepara algum material. Olha, bem no início da minha carreira eu passei por algo meio que hoje eu rio, mas foi no momento lá eu até fiquei com medo. Eu estava fazendo um acampamento ali no INCRA, em frente ao INCRA, e nós entramos no acampamento porque
tinha uma entrevista marcada lá dentro do INCRA, entramos e tal, fizemos o material, entrevistamos pessoas do movimento grevista, lá do movimento que estava acampado, fizemos o material todinho. E aí, quando foi no final, que a gente já estava saindo, acho que algumas pessoas desavisadas que a gente estava lá, do próprio movimento, vieram, não é para vocês estarem aqui e tal, não sei o que, saiam daqui. Sendo que a gente já estava saindo, né? O pessoal estava com uma enxada na mão, estava com um facão na mão, a gente fica mais temeroso, mas assim, quando você está no início, você meio que se surpreende com muita coisa, mas depois, com o passar do tempo, você aprende a lidar melhor com esse tipo de coisa. Mas isso aconteceu no início, e o meu cinegrafista, que já era bem tarimbado, bastante experiente, muito tempo de jornalismo, ele virou as costas e foi-se embora. E foi o que eu fiz também, acompanhando ele. Mas nesse primeiro momento, esse primeiro contato que eu tive assim com uma hostilidade, eu confesso que eita, bateu um medinho, mas deu tudo certo. Para você, o jornalismo se adapta conforme o tempo ou ele sempre vai prevalecer o mesmo com os mesmos critérios? Eu acho para que as coisas permaneçam, elas precisam mudar. Todos nós mudamos a cada dia. A gente nunca vai ser o mesmo de um mês atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. E isso é do ser humano. O ser humano aprende, se desenvolve, cresce, tem novas perspectivas. E como o jornalismo é feito por seres humanos, ele também vai mudar, ele também vai se adaptar. Inclusive, eu acho que a TV, o telejornalismo, passa por um momento de mudanças, de adaptações. A gente está vivendo isso hoje. A internet fez com que a televisão, o telejornalismo mudasse o jeito de ser, tirasse um pouco da sisudez, demonstrasse um pouco mais de espontaneidade. Então, as mudanças são necessárias para adaptar a realidade, as tendências, para se adaptar ao jeito que o público consome informação. Então, tudo isso é necessário, contanto que seja feito com seriedade, com calma, com cuidado, com estudo, com percepções. Nada jogado, lógico, né? Tudo tem que ser muito bem pensado para que as coisas saiam como devem sair. Qual conselho você daria para um estudante que deseja seguir a área? Olha, um conselho que eu sempre dou aos estudantes é o seguinte: quando você tiver um trabalho de faculdade para fazer, faça esse trabalho como se fosse um trabalho profissional, como se você já tivesse no mercado, como se esse seu trabalho fosse ser visto por toda a sociedade. Para mim, essa é a melhor forma de aprender, essa é a melhor forma de, quando chegar no mercado de trabalho, você estar um pouco mais preparado. Porque a realidade da profissão, o dia a dia, né, desse trabalho, ele é diferente do que o que nós temos nas faculdades. Por mais que a gente faça estágio, por mais que a gente tenha contato com disciplinas práticas, a realidade, o dia a dia é bem diferente. Então, se a gente já na faculdade começa a entender isso, que a prática é diferente e você começa a praticar como se fosse um profissional, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito ao se formar e conseguir um primeiro emprego. Tipo, você tem uma reportagem, um professor passou uma reportagem para você fazer, faça naquela manhã mesmo. Não, se ele deu 15 dias de prazo, não vá fazer só ao longo desses 15 dias ou só no último dia. Faz ali, imediato, já tenta escrever logo, coloca logo tuas ideias no papel. Porque se você for um repórter de televisão, uma reportagem você vai ter que fazer em menos de 2 horas. Você vai ter que entregar 3 reportagens em uma manhã, 4 reportagens mais um vivo. Então, essa é a realidade. Se você já colocar em prática na faculdade, tenho certeza que isso vai ajudar e muito na sua vida daqui para frente. Julião, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui comigo. É muito importante essa troca de experiência e eu sou um amante de ouvir histórias de profissionais no jornalismo, porque essa profissão tem muito disso, não é?
de histórias para serem contadas, sejam elas boas ou ruins, e que no final não importa o trabalho que foi feito, o profissional sempre tirou uma lição a ser repassada. É isso, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Que bom ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho dos conhecimentos do dia a dia do jornalismo com vocês, viu? Um forte abraço. E não esqueçam, Jornal Jangadeiro sempre às 6h30 da noite, de segunda a sexta. E eu convido também vocês a acessarem as minhas redes sociais, o Instagram é o @JuliãoJuniorTV. Eu também tenho um projeto pessoal, 2 projetos pessoais que eu vou passar aqui o Instagram para vocês. Um é o Antes do REC, @Antes do REC no Instagram, que são cursos, uma plataforma de cursos em comunicação, que eu tenho em parceria com a jornalista Mirelle Costa. E também um canal no YouTube chamado Ceará em 6 da Vez, onde eu mostro coisas interessantes do nosso Ceará, da nossa cidade de Fortaleza. E também apresento às pessoas que não são daqui algumas palavrinhas do nosso dicionário cearenseis. Então é o Ceará em 6 da Vez no YouTube e no Instagram também. Um abraço para vocês, até mais. Uma das minhas séries favoritas, Scooby-Doo, acompanha um grupo de jovens resolvendo mistérios na cidade em que mora. Entre pistas deixadas pelos vilões e falas das vítimas e testemunhas, a equipe da Mistério S.A. sempre chega nos monstros que no final são pessoas comuns de carne e osso. Mas apesar de toda a fantasia e histórias mirabolantes, a profissão de um dos personagens casa perfeitamente com a nossa profissão. Trata-se da personagem Daphne, que em um momento em que a turma não está reunida, dedica-se a trabalhar como jornalista investigativa, como a gente pode ver no clássico filme de 1998, Scooby-Doo na Ilha dos Zubis. Eu cito esse exemplo porque acho interessante quando personagens da sétima arte aparecem em meio à ficção com profissões reais, vivendo problemas reais, porque ali a gente pode traçar uma linha entre o que é ficção e o que é realidade. Seguindo, a minha indicação é um filme do diretor Dan Gilroy, O Arbutre, de 2014. A trama acompanha Louis, um cara que se encontra numa situação de dificuldade financeira, sem amigos e totalmente solitário, e que em uma noite qualquer presencia um acidente e acaba descobrindo que essas ocorrências rendem repórteres freelancers e uma boa oportunidade para conseguir dinheiro. Atiçado pela ideia de poder se reconstruir financeiramente, Louis fica obcecado na hipótese de cobrir esses acontecimentos, custe o que custar, mesmo que faça isso completamente sozinho, uma vez que ele perceberá, na prática, como um jornalista nenhum está disposto a ajudá-lo. O filme transita muito bem pelas mais absurdas situações dos bastidores do jornalismo sensacionalista. Temos uma trama onde o protagonista é capaz de tudo para chegar nos seus objetivos, mesmo que isso custe adulterar cenas de crimes e acidentes para ter o melhor ângulo para fotos e vídeos e assim encher os olhos da editora-chefe de uma emissora de televisão, que busca imagens sangrentas e impactantes para conseguir segurar a audiência dos seus telejornais. A relação do repórter noturno e da editora cresce sem nenhum limite, já que ambos são movidos por aquilo que gera engajamento, mesmo que isso custe a vida de outras pessoas. A discussão em volta desse longa pode seguir por vários rumos, mas o que podemos comentar aqui é até onde podemos ir para conquistar nossos objetivos profissionais sem que isso ultrapasse a linha do absurdo e da falta de respeito à ética do jornalismo, ao analisar a forma como os profissionais atuam. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você por ouvir o meu podcast e me apoiar nesse projeto. A gente se encontra nos próximos episódios. Eu quero agradecer também ao jornalista Julião Júnior por aceitar conversar comigo. Até a próxima.